bora lá para o assunto da live, que é soft skills. Primeiramente, a gente vai falar de soft skills, né? Então, quais são as soft skills que vão fazer diferença na hora de tu ser contratado ou contratada, tá? A primeira delas aqui, a gente separou 3 principais, tem muitas soft skills, mas no início, 3 delas são principais, assim, são as que a gente aconselha que tu se atente. Tanto quando tu for fazer uma entrevista, quanto tu conseguir já o teu primeiro emprego, né, e começar a trabalhar. Então, a primeira é a habilidade de comunicar com clareza as tuas ideias. Então, isso aqui é muito importante na hora da entrevista, tá? Então, desde o primeiro contato que tu tem lá, desde o primeiro e-mail que tu recebe, até o momento que tu realmente é chamado para fazer a entrevista, conversar com alguma pessoa, todos esses passos é extremamente importante que tu saiba se comunicar com clareza de tudo que tu precisa entender da empresa, de tudo que tu quer falar sobre ti mesmo, né? A gente vê... Quer falar? Um exemplo bem prático. Um exemplo bem prático. Tu tá lá na entrevista e o entrevistador começa a te perguntar coisas, sei lá, sobre... Pode ser sobre a tua vida, pode ser sobre código, pode ser sobre as coisas que tu sabe fazer ou não. E todas as respostas tu responde com uma monossílaba. Tu não desenvolve, não fala. Isso é muito ruim, é péssimo, né? Eu sei que tem pessoas que são mais introvertidas e mais tímidas, só que uma coisa é tu ser introvertida e outra é tu não conseguir se comunicar, né? Se tu não consegue desenvolver uma conversa interessante com uma pessoa ali que tá te recrutando, isso é bem prejudicial para ti. A gente já viu pessoas que não conseguiram passar entrevistas porque não conseguiram se comunicar de uma forma clara, eficiente, né? Então, isso é uma coisa que não é tão fácil da gente falar, né? Tu faz isso, isso e isso e tu aprende a se comunicar de uma forma boa. Não. Isso é uma coisa muito pessoal. Muito difícil de tu falar, ver um vídeo no YouTube que tu aprende comunicação, como se comunicar. Então, dicas que a gente pode dar, né? Primeiro, faz um esforço, mesmo que tu seja uma pessoa mais tímida, mais introvertida, para que tu consiga falar pelo menos algumas frases quando a pessoa te perguntar uma coisa, né? Claro que não, nem sempre, tu não vai ficar enchendo linguiça, mas quando a pessoa te perguntar, sei lá, o que que tu já trabalhou de linguagens? Aí tu tenta desenvolver alguns minutos explicando, porque com certeza tu tem coisas para explicar durante horas, muitas vezes. Só que Não, fala, pelo eu sei HTML, nervosismo, CSS e JavaScript. pelo nervosismo, sei lá, pelo tempo ali que tu tá. É nervosismo, geralmente, na real. Tu acaba falando muito pouco, porque tu não quer falar. Porque tu quer, às vezes, que acabe o mais rápido possível. Então, cuidado com isso, sim. Cuidado com não ter uma conversa boa o suficiente numa entrevista, porque isso pode ser o diferencial, que nem o Cadu falou, entre tu conseguir ou não a vaga. Então, a comunicação tipo, não é só se comunicar, né? Não é só ficar falando um monte de coisas e não chegar a ponto nenhum. Tu tem que ter clareza, tu tem que ter confiança no que tu tá falando. Se tu não sabe, tu tem que dizer que não sabe e não ficar enchendo linguiça. Mas tentar se comunicar, tentar desenvolver, né, desenrolar uma conversa com o recrutador e a recrutadora o melhor possível. Acho que isso é o ponto mais importante de conseguir se comunicar. Uma dica é também, entende que a pessoa que tu tá conversando ali é um ser humano, igual a tu, não tem uma hierarquia ali, não é uma pessoa que é um superior, uma superiora, é uma pessoa. Então conversa com ela como se tu estivesse conversando com um amigo, com uma amiga, né? Claro, mantendo ali, né, o respeito ali, Profissionalismo. profissionalismo, né? Mas tenta pensar que é uma pessoa como qualquer outra, que tu vai ter uma conversa ali, que a pessoa vai, geralmente na primeira etapa, né, que é a etapa da conversa com o RH, a pessoa da RH ela vai estar te avaliando por quem tu é. Não ainda pela tua habilidade técnica, talvez um pouquinho, mas ainda não vai ser o foco. Então conversa com essa pessoa como se fosse uma pessoa que tu já conhece há muito tempo. Talvez isso te ajude a destravar um pouco
né? E as pessoas, elas gostam de pessoas assim, que tu conversa como se tu estivesse conversando com um amigo, como se tu estivesse, né, conversando ali, batendo um papo. Tranquilo, né? Calmo. Sim, Calma. bem-humorado, né, se possível. Claro que às vezes a pessoa não é bem-humorada, mas aí tudo bem, é o perfil da pessoa, mas, né, se der para ser, melhor. Mas é isso, manter isso em mente, né? São pessoas como nós que estão ali apesar de estarem nos entrevistando, são pessoas como nós, então tentem tratar elas como pessoas normais, né? Então é isso, essa é a primeira habilidade, bem importante, né? Saber como comunicar as tuas ideias com clareza, tá? Não é tão fácil como parece, mas é uma habilidade que vocês vão pegando com o tempo, então já É vão teste, treinando aí. é prática, é experiência de entrevistas, fazer várias vezes. Dificilmente vocês vão fazer uma entrevista na vida de vocês, vão passar, tipo, começo, né, de cara. Então vocês vão fazer várias vezes, vão errar várias vezes. É importante pedir feedback, exatamente por isso. E é isso.